Graças a Deus, irmãos, é uma honra, um prazer poder compartilhar essa palavra que não fica velha, né? Uma palavra antiga que se renova a cada manhã. E eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja de manter esse tema, essa vontade, essa persistência em falar de um assunto tão importante que é a unidade, aquilo que nós estamos precisando. A cada dia eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias dos irmãos, a ligarem os tablets, acessar os smartphones, acionar os apps aí, que nós estamos nessa fase, né? A gente não pode mais lutar contra as coisas que estão acontecendo. Hoje de manhã eu estava vendo uma reportagem da CBN falando sobre a tendência automobilística, né? Que o grande concorrente do Uber hoje é a Lyft, que não está mais pensando em usar esse tipo de tecnologia que a gente usa de locomoção. Eles querem fazer uma linha de carros, construir carros autônomos que funcionem sozinhos, e você não vai mais comprar carro, você vai fazer uma assinatura de carro como faz uma assinatura de celular. Em vez de você contratar tantos megabytes por mês, você vai contratar quilômetros. Aciona o carro pelo app, ele chega perto de você, leva para onde você quer, chega lá, você sai e vai embora. E eu fiquei surpreso que na Europa e nos Estados Unidos tem uma pesquisa que fala que a nova geração, da qual eu não faço parte, eles estão assim muito seguros em não ter mais carros. Não tem mais ideia, aquele sonho que nós, no nosso tempo, tínhamos. Qual é o seu sonho? Comprar um carro. Isso não existe mais. Eles querem liberdade para usar um carro onde quiserem, não ter preocupação com amassado, com cuidado, com aquele negócio que a gente fica, choveu, vai limpar, não, estão arranhando. Então, é uma sociedade que está se preparando para uma vida diferente, e já tem gente pensando nisso, e nós também sempre temos que pensar nisso. Os nossos filhos certamente não terão os mesmos anseios que nós teremos, não terão os mesmos desejos, aqueles sonhos que a gente tinha, talvez não sejam os deles. E por isso que muitas vezes as propostas que nós fazemos para os nossos filhos, para tentar seduzi-los, não os atrai, porque a gente apresenta propostas que são atrativas para a gente, não é verdade? E para eles isso aí não tem nada a ver. E a gente está vendo que isso está acontecendo, é uma realidade, mas tem uma coisa que não muda: a palavra de Deus não muda. Aquilo que Ele estabeleceu pelos séculos dos séculos acontecerá e não mudará. Os meios, as ferramentas, hoje a gente está aqui, eu ainda uso esse livro, mas quem não está usando já está com alguma coisa aí, os celulares funcionando, e nós não podemos lutar contra isso. Nós somos antigos, mas não somos velhos. Amém? 1 Coríntios, carta que Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Fala sobre, hoje a gente vai tentar falar sobre a base, para que funciona, qual a importância de nós mantermos e buscarmos a unidade que Cristo nos apresentou. E o nosso irmão, o apóstolo Paulo, está dizendo aqui no versículo 10, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico. Paulo tinha muito isso, né? Apesar de toda a autoridade que ele tinha, toda a revelação, todo cacife que ele tinha como homem de Deus, ele sempre chegava suplicando, dando aquele conselho assim, de quase que imperativo, dizendo: faça isso porque é bom para você. E mais uma vez ele está dizendo que eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Para quê? Para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e num só parecer. Amém? Eu quero que você dê um pulinho na sua Bíblia e venha cá para Efésios capítulo 4, também o apóstolo Paulo escrevendo. E ele vem falar um pouco a respeito do propósito disso que a gente começou a falar aqui quando ele escreveu aos Coríntios, que nós devemos ter o cuidado. Ele suplica para que a gente busque essa unidade, não no sentido de apenas estarmos agrupados, não apenas no sentido de cantarmos uma mesma música, não apenas no sentido de nos encontrarmos em um final de semana ou algumas vezes por semana
para dizermos que concordamos sobre alguma coisa, sobre alguma fé, mas para que isso seja algo verdadeiro no nosso coração, como já foi lido hoje aqui, um amor não fingido, não deve ser fingido, mas a nossa fé também não deve ser fingida, a nossa fé não deve ser uma fé que seja aparente. Paulo está falando que nós temos que ter uma fé naquilo que falamos, essa fé tem que coincidir. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós cremos, aquilo que nós declaramos é aquilo que nós cremos. Se nós agirmos assim, a gente vai ler agora, a gente vai entender um dos grandes propósitos de vivermos em unidade. E aqui em Efésios, no capítulo 4, ele começa a falar aquilo que nós cantamos agora, versículo 3, ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados também é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, porque isso foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu das coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A última vez que estivemos aqui, nós falamos um pouco sobre essa unidade, irmãos, e que nós vamos continuar lendo, e que se nós entendermos a natureza da unidade, a essência, o porquê, a razão, o motivo, vai acabar uma das coisas que acaba com muita gente, que mata muita gente na sociedade, que é a concorrência, que é um passar por cima do outro. E aqui ele está dizendo que uns foram separados para umas atividades, outros para outra atividade, e nós não podemos entender que um apóstolo, um mestre é maior ou é menor do que outro. No reino de Deus não existe hierarquia, meu irmão. Se nós entendermos, aceitarmos a ideia de hierarquia, a primeira coisa que vai desaparecer é a ideia de unidade, porque como nós podemos ser um se um pode ter mais do que o outro? Se o seu trabalho é mais importante do que o meu? Não existe isso, irmãos. Ele está dizendo que o propósito dessa divisão de tarefas, o propósito dessa divisão de dons, ele diz, é para que, versículo 12, com a finalidade de preparar os santos para o ministério. Unidade é serviço. Se nós não estamos preparados para servir uns aos outros, nós não podemos falar de unidade. Se a gente está aqui e alguém diz uma coisa, você pode servir, eu vou ali, Cláudio, você pode me ajudar? E ele diz, você não sabe tocar? Eu digo, eu sei. Mas você pode me ajudar? Amém? Por quê? Porque é importante que todos estejam juntos. O pão não é para ser comido sozinho. A ceia do Senhor é diferente de uma refeição, porque uma refeição você come sozinho em qualquer canto. Tem gente que pega uma quentinha, uma marmitex, se vira para o canto da parede, não deixa ninguém ver, e ali ele devora tudo. Mas a ceia do Senhor é algo exposto, é algo grande, é algo de mesa, e ninguém consegue fazer parte da ceia sozinho. Então Paulo está dizendo aqui que a unidade do corpo de Cristo tem uma finalidade, irmãos. É para que esse corpo consiga ser edificado, para que os santos possam ser servidos uns pelos outros, e aqueles que acham que têm um pouquinho mais de habilidade, entendam que esses são que têm que servir mais do que os outros. Amém? Porque é isso que a gente precisa fazer. Eu ministrei ontem à noite numa igreja de um irmão lá, fui lá na presbiteriana, foi uma benção. Hoje de manhã estava precisando, a gente estava ministrando lá da igreja também, foi uma benção. Hoje eu estou aqui servindo os irmãos, é uma benção. E eu tenho que me alegrar com isso, porque eu digo, Deus, existe alguma coisa em mim que serve para o corpo, eu ainda consigo ser útil. E nós temos que buscar isso. O cristão, o discípulo de Jesus, ele tem que entender que ele é um ser relevante nessa terra, irmão.
E isso não acontece apenas com quem está no púlpito, apenas com quem está com um cargo que nós chamamos de eclesiásticos. Nós temos que entender que nós somos pessoas, homens e mulheres relevantes nessa terra. Nós não podemos passar desapercebidos, nós não podemos passar como invisíveis. Onde nós estamos, nós somos relevantes. Procure a sua atividade, procure a sua tarefa, procure alguma coisa para fazer na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho. Alguma coisa acontece, você vai dizer: eu não tenho nada para fazer aqui, não tenho oportunidade aqui. Procure. Tem um cafezinho que você pode levar, que ninguém levou ainda, que a repartição não dá e todo mundo gosta. Um dia eu levei eu vou continuar lendo, eu levei uma lição muito grande. Eu estava lá no Alecrim, na Praça Gentil Ferreira, eu estava com meu pai ainda, e a gente estava ali andando, fazendo alguma coisa, e chegou uma senhora tão alegre vendendo cafezinho, aquele café, um copinho de café. E meu pai estava ali, ela pegou e disse: o senhor não quer um cafezinho? Ele disse: eu quero. E ela pegou, preparou o cafezinho e deu para ele. Eu disse: quanto é o cafezinho? Ela disse: não, eu não vou lhe cobrar por esse café, eu estou tendo um prazer de oferecer esse café. E eu disse: ela vive disso. Mas tem alguma coisa que nos impulsiona a servir, não pela retribuição, mas pela vocação, irmãos. Essa é a vocação dos santos, o serviço. E nós não podemos entender nem viver essa vocação se nós não tivermos a ideia de unidade, porque eu não posso servir a mim mesmo. Nós não podemos buscar o nosso próprio interesse. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: nós não estamos aqui para tentar fazer carreira, amém? A gente está aqui para caminhar juntos. Então cada um foi separado, cada um para uma atividade, uns para mestres, eles que estudem mais do que os outros, outros para ser pastores, eles que tenham mais paciência do que os outros, outros para ser evangelistas, eles que tenham mais iniciativa do que os outros. Então eu não vou querer, eu vou dizer: Deus, qual é a minha posição no teu corpo? É isso que eu quero fazer, amém? Buscando essa unidade, o serviço no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. E o versículo 13 ele diz: até quando a gente vai fazer isso? Até quando, irmãos? A nossa caminhada no Evangelho, a nossa caminhada como cristãos, como eu gosto de falar de uma maneira mais rudimentar ainda, o nosso discipulado aqui nessa terra, quando é que termina? Irmãos, qual é o nosso objetivo? Nós temos uma data limite, nós temos uma data final, nós temos uma meta a ser cumprida, irmãos. Ele está dizendo que nós devemos nos manter nos serviços. Ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então a pergunta que nós devemos fazer todos os dias para nós mesmos é essa: nós estamos perto disso aí? Eu espero que não. Então a vida do cristão, a nossa caminhada, irmãos, é uma caminhada sempre em busca dessa unidade. Por isso que eu falo, se a gente colocou aqui um tema, isso vai ser uma série de quantas lições, ou de quantos dias, de quantas semanas, parece que não acaba, porque esse é o objetivo da igreja. Se nós ainda não conseguimos, e aqui nós vamos nos deter nesse ponto, se nós não conseguimos aqui a unidade, no versículo 3 que ele fala, a unidade da fé e do conhecimento no Filho de Deus, nós ainda temos uma caminhada muito grande pela frente, irmãos. É o que Jesus falou quando ele estava se despedindo dos discípulos lá, que ele deixou os últimos orientações lá em Mateus, no capítulo 28, quando ele diz: olha, vocês têm que fazer um negócio aqui. Tem uma missão muito simples para vocês. Vocês têm que seguir fazendo discípulos. Amém? Ele diz: vocês têm que seguir fazendo discípulos. Só falou isso. Vocês podem fazer isso por todos os lugares do mundo. Então a gente está aí, irmão, com o mundo livre. A gente faz um cruzeiro, faz não sei o que, roda o mundo, mas tem que entender que a gente tem um objetivo. Se Deus abrir uma porta para você dar uma volta ao mundo, vá lá para Mateus 28 e entenda o propósito disso.
Fazei discípulos em todas as nações. A gente viu aqui um testemunho na Itália, não é isso? Está fazendo discípulos na Itália, a Europa está carente, irmãos. É muito difícil você entender de onde o Evangelho veio, de onde o Evangelho nasceu, de onde brotou, países onde pessoas foram discipuladas pelos discípulos de João, dos apóstolos que chegaram naquela região ali, da Grã-Bretanha, da Escócia, e aquilo que foi bênção do Evangelho, que enviou missionários para todo o mundo. Nós já fomos considerados confins da terra, já entenderam isso, irmão? E alguém na Europa, porque entendeu que tinha que enviar também para os confins da terra, mandaram um missionário para cá. E hoje tem uma estatística que diz que talvez em 10 ou 20 anos, estatisticamente, não existirão cristãos na Europa, porque o número vai ser tão insignificante que a estatística não vai perceber. E a gente fica perguntando por que isso está acontecendo. Porque em algum tempo se criou um modelo em que o trabalho evangelístico ele estava assim consolidado quando você construía um templo, estabelecia tipo uma casa pastoral, uma sede, ou fazia uma escola, alguma coisa. Pronto, se você conseguia fazer isso, o trabalho ali estava consolidado. E as pessoas, eu acho que depois disso diziam assim, eu passei no teste, eu cumpri a minha missão e agora a gente pode só deixar a coisa ser tocada, ser levada, né? E hoje na Europa nós vemos não apenas templos como esse aqui, nós vemos catedrais que foram edificadas e hoje se transformaram em teatros. Um dos maiores estudos, dos melhores estudos de gravação é numa catedral. Templos evangélicos que hoje são bares, pubs, boates, porque alguém entendeu que a missão havia encerrado. Não entenderam que a ordem, que a orientação aqui é para que nós busquemos, continuemos, até que haja uma unidade plena de fé. E quando ele está falando de fé aqui no versículo 13, ele fala uma fé que não é exatamente aquela fé que a gente quer usar para conseguir as coisas, mas é uma fé de convicção, é uma fé de palavra, é uma fé de fundamento. Ele diz que nós temos que buscar isso em todas as pessoas. A unidade, irmãos, é quando eu chego com a mesma fé que em você, eu passo isso para você, eu ensino para você que eu aprendi de Cristo, e isso serve de fundamento para a sua vida. Aí nós conseguimos chegar onde Paulo escreveu aqui aos Coríntios. Nós temos a mesma forma de falar, nós falaremos a mesma coisa, nós teremos o mesmo discurso. Acreditem, mesmo participando de denominações diferentes, congregando de manhã, outro de tarde, um usando paletó, outro camisa rasgada, não interessa, mas a fé, o fundamento, isso tem que ser unânime, irmãos, para que o mundo possa ver o corpo de Cristo em todos os lugares. Amém? Quando os irmãos, os cristãos, eles foram identificados, Lucas fala sobre isso quando ele escreve. Foi em Antioquia, eles foram identificados em um centro, onde era um centro internacional, onde tinha gente de todo canto, e de repente os cristãos foram identificados ali, não pela cor da pele, não pela cor dos cabelos, não pelo idioma que falavam, porque já haviam também, a igreja naquele momento já era um organismo internacional, mas eles foram identificados por aquilo que eles falavam, eles foram identificados pela mesma fé, pelo mesmo caráter, pela mesma forma de agir, pela mesma prática, pelo mesmo exemplo que eles haviam aprendido de Cristo. Então aqueles homens que estavam em Antioquia ali, mesmo sendo diferentes, de diferentes lugares, eles estavam ali confessando uma mesma fé. É essa unidade que nós temos que entender, que nós precisamos, porque isso é básico, meu irmão, isso é fundamental, a gente falar a mesma linguagem, a gente confessar a mesma fé. E você vai dizer, e para que funciona isso? Para que essa necessidade? Só para a gente cantar uma música e todo mundo se arrepiar? Só para a gente se ajudar no tempo de uma catástrofe? Só para a gente dar cesta básica? Não, irmãos. Existe ainda um objetivo maior. Quem tem filhos aqui? Amém? O que é que você espera para o seu filho, irmão? O que é que você alimenta esse menino?
Você espera que ele um dia seja o quê? Um homem. No caso das meninas, uma mulher. Você não prospecta no seu filho um garoto a vida toda. Nós falamos para os nossos filhos aquilo que nós prospectamos na sua fase adulta, madura. Eu digo, minhas filhas, quando vocês tiverem as suas filhas, seus filhos, quando vocês estiverem gerindo as suas casas, quando vocês estiverem fazendo isso, cuidando dos seus maridos, lá em casa só é mulher, então a gente está prospectando um ponto que a gente vê lá na frente. Nenhum de nós, nenhum pai tem interesse de ver o filho apenas crescendo, sem desenvolver, sem evoluir, sem amadurecer. Não é isso? Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida aqui ela vai passar e nós queremos descansar sabendo que nós estamos deixando outro homem, um legado nessa terra. Então o objetivo de Deus para nós também é que nós possamos amadurecer. E como é que nós podemos amadurecer, irmãos? É o que o apóstolo Paulo continua falando aqui no versículo, a partir do versículo 13. Até que todos alcancem a unidade da fé do conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade. Importante isso, fundamental. Sem unidade, nós nunca seremos maduros. Sem unidade, nós não alcançaremos o nível de maturidade que Deus tem para cada um de nós. Se nós não entendermos que nós temos que em algum momento da nossa vida deixar de sermos meninos, deixar de tentar defender a nossa ideia, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, aquilo que é propriamente nosso, e entendermos que nós temos que acabar com isso, para que a gente possa compartilhar, como foi lido aqui, uma só fé, um só pensamento, uma só palavra, um só Senhor. Isso é sinal de maturidade. E Paulo está dizendo aqui que o caminho para que nós possamos alcançar esse estágio de maturidade é um caminho chamado unidade de fé, porque nós precisamos avançar, irmãos. Paulo disse que quando nós éramos meninos, tudo bem, a gente fazia coisa de menino, a gente agia como menino, a gente pensava como menino. A gente não está aqui para acabar com o menino, ninguém é Herodes, né? Nós estamos aqui para pegar o menino e ensiná-lo no caminho que ele deve andar. E nós, como igreja, também temos sido ensinados. E Deus tem respeitado esse nosso tempo de meninice. Mas Deus tem estabelecido para a nossa vida um processo de evolução, de amadurecimento. Ele diz até que nós cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o padrão de Deus para nós, irmãos? É o pastor da igreja? É o missionário? Quem é o padrão de Deus para nós? O padrão de Deus é Jesus Cristo. Ele colocou Cristo como um padrão. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa meta. Ele é o que nós temos como uma referência para ser alcançado. Então, como nós vamos chegar na unidade, irmão, na maturidade, irmãos? Através da unidade. Como nós vamos chegar na maturidade que Cristo teve? É muita maturidade. Filipenses capítulo 2. Sendo, não se prevalecer do ser. Sendo poderoso, não usar o seu poder em seu benefício. Não sair se exibindo. Se submeter à vontade do Pai. Isso é maturidade, irmãos. Sendo mestre, se submeter a prestar serviço de lavar os pés dos discípulos. Isso é maturidade. O apóstolo Paulo diz que nós temos que entender que nós precisamos avançar na nossa caminhada. E que nós não vamos conseguir fazer isso através da nossa individualidade, através do nosso anseio, como foi até falado aqui, querendo apenas resolver os nossos problemas. Se cada um de nós for tentar resolver os nossos problemas, eu acho que a gente estaria onde? Agora em casa, talvez? Agora, por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Sentados, ouvindo uma só palavra,
Nós estamos aqui porque nós queremos e vamos amadurecer. Então chega a hora de nós entendermos que nós temos que deixar as coisas próprias de menino, não é? O meu brinquedo, a minha bicicleta, a minha roupa, o meu, isso é coisa de menino. Eu quero furar a fila, isso é coisa de menino. Dar o meu primeiro, isso é coisa de menino. Chega na mesa e não entende o sentido de paternidade porque é menino. Não tem noção ainda de provisão e quer pegar o bife maior porque acha que vai acabar. Não é assim? Quem tem isso em casa, irmãos? Eu tenho isso na minha casa. Chega na hora do lanche, avança. Ei, calma. Mas é porque eu estou com fome, eu sei. Tem comida para todos. Só estou vendo dois, não se preocupe. Seu pai dá um jeito. Não está na época de você se preocupar com isso. Isso é coisa de quê, irmãos? De menino. Quando o menino descobre que tem uma ferramenta, que tem um brinquedo, que tem uma coisa que ele pode usar, ele usa isso em seu próprio interesse. Então, quando nós entramos no Evangelho, que nós aceitamos a Jesus, que nós começamos a ser evangelizados e conhecendo a palavra, a primeira coisa que falam para a gente é sobre fé, ou não? É sobre fé. Porque você aceita pela fé, você é justificado pela fé, a fé é poderosa e a fé move montanhas. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar o monte do Cabugi sair de um lado e vir para o outro, ele vai. Use sua fé, que a fé ativa a mão de Deus e tal, e a gente aprende que a fé realmente é alguma coisa muito poderosa. A fé faz o impossível acontecer. Tenha fé. Desista não, tenha fé, não estou vendo saída, mas tenha fé. A gente não vê, mas use a fé que chega. Imagina um menino tomando posse de uma ferramenta chamada fé. O que é que ele quer fazer, irmão? Hein? Ele quer os PS4, 5, ele quer o Nintendo que só fizeram 3.000 e ele quer um também, ele quer todos os jogos, ele quer assinatura infinita de Netflix, ele quer internet ultra mega rápida. Ele vai usar a fé para quê, irmão? Me diga. Para ele mesmo. Nós não podemos criticá-los, é assim, isso é coisa própria de menino. Então quando a gente entra no Evangelho e diz em fé, aí você diz, eu tenho posse, né? E aqui eu tomo posse, é minha. Eu vou usar para quê? Eu vou usar esse negócio, vou fazer funcionar. E a gente vê isso. Pessoas que pegam a fé e usam a fé como uma ferramenta assim de não deixar Deus quieto. Deus não pode dormir. Aí quando descobre que Deus não dorme, aí pronto. Amém? Quanto tempo nós vamos passar usando a fé como meninos? Usando a fé como ferramenta de satisfação pessoal. Usando a fé como cartão de crédito. Usando a fé para, como Paulo fala, para suprir a futilidade dos meus pensamentos. Aqui está dizendo que a fé que Deus colocou em nosso coração tem outro sentido, tem outro propósito. Fé não para conseguir, mas fé para transformar a consciência, para você saber quem você é, para que você possa ter fé suficiente para acreditar que o seu pensamento não é o melhor, que você tem que se submeter ao pensamento de Deus, para entender que você não pode usar a sua fé para chegar no céu sozinho, para entender que a fé não é para abençoar só você, para entender que a fé não é para transformar você num orgulhoso, num soberbo, que acha que usa a fé melhor do que todo mundo. Você vai entender que nós precisamos usar a fé para, através dessa palavra, aprender o que Deus tem nos ensinado, para que tenhamos uma comunhão e possamos amadurecer. Lembro de uma história que conta na Bíblia, eu acredito, que Jesus estava lá pregando, falando em uma casa, e aconteceu um fato muito interessante,
que algumas pessoas, alguns 3 ou 4 amigos, pegaram um amigo que era paralítico. Isso é coisa de amigo, né? Isso é coisa de amigo. E eles entenderam que tinha que botar aquele cara na frente de Jesus. Já pensaram? Irmãos, eles entenderam, e eu acredito que eles estavam muito convictos, e a gente traz essa reflexão para cá, porque eram 4 pessoas, ainda tinha um paralítico na história, e como é difícil a gente conseguir concordância disso. Eu gosto de motocicleta e a gente tem uma regra para viajar. Olha, a gente viaja com 1 ou 2 para não ir sozinho, 3 tá bom, 4 já é difícil. Se você fizer uma viagem com 4, vem cada um, quando volta, cada um já vem de um lado diferente. Porque no meio do caminho um quer parar aqui, outro quer parar ali, outro quer seguir, outro quer dormir, outro não quer fazer. É difícil, irmãos, a concordância. É difícil unir pensamentos. É difícil conseguir a mesma coisa. É difícil eu ceder só por causa do outro. Só por causa do outro. O cara quer cantar cansado, quer dormir, você quer esticar um pouquinho mais, e ele diz, mas eu estou cansado, mas eu estou bom. E aí já começa uma contenda, que Paulo falou em 1 Coríntios, quando nós começamos a ler. Eu falei a parte boa, veja a parte lá que ele está dizendo, eu ouvi alguma coisa de vocês. Estão contendendo. Então contenda, pelo que a Bíblia diz, é coisa de menino. Então eu vejo aqueles 4 homens ali que de repente concordaram sobre a mesma coisa, e isso era uma demanda de energia, de esforço, de prejuízo, porque acho que alguém pagou aquela conta, um risco muito grande. Subiram na casa, quebraram o telhado, baixaram aquele rapaz ali, e eles estavam trabalhando em concordância, usando algo que eles não sabiam que ainda seria revelado, que nós sabemos que era o quê? Uma fé que promoveu ali uma unidade corporativa para beneficiar uma terceira ou quinta, né? Uma quinta pessoa. Quando eu vejo isso, eu fico perguntando por que nós não conseguimos fazer isso hoje? Por que nós não conseguimos usar a fé para promover o benefício do outro? Semana passada, eu acho, eu fui pregar num evento que teve aqui, num congresso, fui falar lá no negócio de jovem, e quando eu cheguei lá, eu já fiquei satisfeito, feliz com o testemunho que eu vi. Porque o evento era da presbiteriana, lá dos jovens, e quem estava acomodando lá, hospedando, era no prédio, no templo da missão, da Igreja de Missão Evangélica. E eu já me sentia ali muito feliz. Eu digo, poxa vida, que grande milagre eu estou vendo hoje. Falei com a Ecleise lá no comecinho, ela nem sumiu. Eu falei com ela rápido, estou aqui na sua casa. Ela disse, fique à vontade, o negócio aqui não é comigo. E os meninos, os jovens da presbiteriana rodando, virando, desmontando, tocando, fazendo tudo lá. E eu, quando cheguei, eu dei esse testemunho, de olha, eu quero dar um testemunho aqui pelo grande milagre que eu vi aqui nesse lugar. Paralítico andou, cego viu? Não, coisa mais difícil ainda. Coisa mais difícil ainda, o quê? Uma igreja abrir as portas, uma denominação abrir as portas para servir a outra. Isso é sinal, sabe de quê, irmão? Maturidade. Tem gente crescendo, tem gente evoluindo. Menino, quando sabe que vai ter a festa do outro, ele faz uma festa também, que é para dividir a turma. Isso é coisa de menino, de imaturo, de gente que não tem convicção do mesmo Deus, da unidade, que quer continuar usando a fé para benefício próprio, como uma ferramenta de satisfação pessoal. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que lutar a cada dia, buscando a unidade de pensamento, a unidade de consciência, através dessa fé, do conhecimento do Filho de Deus. Assim nós vamos chegar na maturidade, atingindo-se a medida da plenitude de Cristo. Já imaginou? Homens e mulheres chegando próximo, eu não sei se eu chego lá, chegando próximo da plenitude de Cristo. Eu não sou meu, eu não sou dono de mim, eu estou para servir os irmãos. Já pensou, todos nós pensando assim, procurando esse tipo de coisa, irmãos? Isso é sinal de maturidade. E ele continua dizendo,
O propósito, qual é o propósito? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como meninos, como crianças. Amém? Para que unidade, irmão? É para comer junto? Para que unidade, irmão? É para virar uma bolinha? Não. Unidade é para ser maduro. Unidade é para crescer. E não só crescer, que crescer é muito fácil. É evoluir. Evoluir. Quem quer ser grande, apenas cresce. Mas quem quer evoluir, melhora. Amém? E às vezes a gente tem que parar de crescer para poder evoluir. Analisar os nossos processos. O que é que nós estamos fazendo? A gente está só inchando, está só crescendo. A gente está conseguindo unidade. A gente está conseguindo discipulado. A gente está conseguindo forjar pessoas como Cristo. A gente está ensinando as pessoas a serem obedientes à palavra de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 28. Nós estamos melhorando, irmãos. Nós estamos evoluindo no sentido de nos tornarmos relevantes, tanto na nossa comunidade, como congregação, como individualmente nos locais onde Deus tem nos plantado. Estamos sendo luzeiros. Um dia eu vi uma declaração do Bill Hybels falando sobre a igreja, a congregação dele lá, um negócio gigante, para você ter uma ideia. Aí eles perderam um gato, e eu nunca esqueci disso. E estavam procurando um gato que sumiu lá, sumiu. Procurando na vizinhança, olhando e procurando, e começou a perguntar, falou com o vizinho: você viu um gato? Aí o vizinho disse: não achei, começou a conversar. E você quem é? Não, eu sou pastor. Pastor? É da onde? Dessa igreja? Poxa vida, eu achei que isso aí era uma universidade. E aquele pastor Bill Hybels disse: aquilo me alertou. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou crescendo. Não estou sendo relevante. Meu vizinho achava que eu era uma universidade. Para ver que o templo não era pequeno. Então o importante aqui, irmão, não é crescer. O importante é ser relevante. É evoluir. É melhorar. Porque senão daqui a pouco só tem menino, e menino não cuida de menino, menino faz festa, faz farra, come pipoca e depois está desnutrido. Então ele fala que o propósito da unidade, da fé, é para que nós não sejamos mais como crianças, sendo levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? O que é que nós temos como objetivo para a nossa vida cristã, irmãos? É ficar mudando? É mudar de endereço? Mudar de denominação? Mudar de farda, de crente? Mudar de costume? Ou de sermos transformados? O propósito é para que sejamos transformados. Amém? De meninos, de crianças, para homens. A palavra de Deus diz que o justo, ele é como a árvore plantada. Amém? Uma árvore se muda, irmão? Não se muda. Só se a gente botar ela num vaso, né? E tira de um lado para o outro. Mas tudo bem, isso aí não conta. Naturalmente a árvore, ela é plantada, ela não muda, mas ela é transformada. E ela cresce. Chega um tempo que ela começa a dar frutos. Que aquela árvore que não cresce, que não dá frutos, a Bíblia diz que ela deve ser cortada e jogada no fogo. Então nós precisamos evoluir, para que a gente não seja levado de um lado para o outro por homens que induzem ao erro. Tem isso, irmãos? Existem isso? Existe. O que é que impede que nós sejamos conduzidos ao erro, que sejamos manipulados, nos transformemos aí em massa de manobra, em financiadores de impérios humanos, com placas de evangelho? O que impede isso, irmãos?
O que impede isso é nós procurarmos a unidade da fé no conhecimento de Jesus Cristo, para que possamos falar a mesma mensagem, falar a mesma palavra, termos a mesma convicção, para que unidos nós podemos ser estabelecidos como uma igreja forte, como uma igreja sólida, como uma igreja consciente, como uma igreja que tem um firme fundamento, que não vai ser levado por nada, nem por onda, nem por moda, nem por vã doutrina, nem por nenhum inescrupuloso que existe por aí. Se a gente for atrás de apenas de volume, de crescimento, a gente vai ser instrumento de Fred Flintstone. Estão entendendo? Mas nós precisamos evoluir, crescer. E finalizando, ele diz, versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que é isso, irmãos? É o objetivo de Deus para a nossa vida como igreja. Unidade nos leva à maturidade. Unidade elimina a concorrência. Uma igreja não sobrevive, não cresce só com pastores, só com evangelistas, só com cantores. Uma igreja cresce e é edificada, como ele diz aqui, quando através dessa igreja flui o amor. E o amor, ele vai gerando respeito, o amor, ele vai alertando sobre a nossa necessidade de servir, sobre a nossa necessidade de ser importante para o outro, sobre a necessidade que nós temos de sermos relevantes para o outro. Eu vou porque o meu irmão precisa de mim. Eu não vou porque eu sou a estrela do jogo, não. Eu vou porque ele precisa de mim. Eu vou porque eu preciso servir. Eu vou porque alguém tem que ligar a luz. Eu vou porque alguém tem que conduzir o som. Eu vou porque, irmãos, alguém tem que fazer o básico. E o básico faz parte do reino de Deus. E Jesus disse: aquele que não descer, não vai conseguir evoluir. Amém? Que Deus possa fazer com que essa palavra continue sendo um incômodo na nossa vida, irmãos. Que nós possamos entender que a fé que Deus colocou no nosso coração não é uma fé para conseguir coisas, mas é uma fé para que a gente possa amadurecer, até que a gente cresça e cheguemos na estatura do varão perfeito. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem nesse fundamento. A formatura não é aqui. Amém, irmãos? A formatura não é aqui, nós vamos continuar nessa caminhada até o dia do arrebatamento da igreja. Aí nós subiremos.